Hoje nós vamos deixar um pouquinho a nossa exposição em Atos. Eu quero que vocês abram a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quero destacar 3 lições importantes para todos os crentes de modo geral, mas especialmente para os que estão sendo recebidos hoje. Aqueles que foram recebidos hoje e nós estamos dando a nossa destra de companhia a todos eles, para que juntos, conforme eu já disse, possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, quero ler com os irmãos até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em o nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, permita, Senhor, que a tua graça bendita seja sobre nós e que nós possamos verdadeiramente crescer por ela, que a tua palavra possa frutificar em nosso coração e nós possamos testemunhar do Senhor dia após dia até a volta de Jesus. Em o nome de quem nós oramos agradecidos. Amém, amém, glória a Deus. Olhe bem para o texto, meus queridos irmãos, que nós temos aí uma verdadeira declaração de fé. Na realidade, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses e já na introdução dessa carta, ele revela o seu sentimento em favor desses irmãos, o que ele pensava em relação a esta igreja. E observe bem que ele diz aí que dava graças a Deus. Observe comigo o verso 2. Damos sempre, está no plural, porque estava com ele aqui Silvano e Timóteo, seus companheiros, seus cooperadores, e eles 3 oravam, e nas suas vigílias, nas suas orações, diz o apóstolo Paulo, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. E a partir do verso 3, ele vai mostrar, vai revelar para nós o conteúdo dessa oração, né? Em relação a que ele orava e por que ele orava. O texto vai dizer então, no versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, de 3 coisas. E aqui tem as 3 características principais do crente verdadeiro, daquele membro da igreja que agrada a Deus, daquele membro que vem para contribuir, daquele membro que vem para somar, daquele membro que vem para ser bênção no corpo de Cristo, aquele que vai ser usado realmente pelo Espírito Santo como instrumento poderoso para a propagação da palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegue até os confins da terra. Diz o apóstolo Paulo aí, mencionando em nossas orações sem cessar, recordando diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé. Ou seja, da fé que opera, da fé prática. De manhã, aqui na nossa escola bíblica, nós temos ensinado e estudado que a fé no Novo Testamento, ela aparece em vários sentidos.
né? No sentido da fé salvadora, ou seja, aquela ação do Espírito Santo no coração destes irmãos que hoje professaram a fé hoje. O Espírito Santo é que agiu e gerou fé no coração deles, para que eles pudessem crer na obra salvífica de Jesus. E por causa disso, por causa dessa graça de Jesus, e que o Espírito gerou essa fé no coração deles, eles creram nessa graça, e portanto são salvos. Mas a Bíblia também fala da fé, usa a expressão fé, como o conjunto de doutrinas. O conjunto de doutrinas que nós precisamos conhecer, confessar e obedecer. Então, lá em Judas, no único capítulo da carta de Judas, especialmente no versículo 3, quando ele diz que nós temos que nos esforçar, batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas dada aos santos, ele está falando lá do conjunto de doutrinas. Dessa fé que Paulo está falando aos filipenses, quando ele diz: indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis bem firmados, lutando juntos pela fé evangélica, ou seja, pelo conjunto de doutrinas, pela Bíblia Sagrada, pelo Evangelho. Quando estudamos aqui a respeito da igreja proclamando o Evangelho sob o poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém quanto na Samaria e no próximo estudo na Judéia. Nós vimos lá que a Bíblia diz que por onde eles passaram, uma vez sendo dispersos, uma vez correndo da perseguição, fugindo, sendo expulsos por causa da perseguição, a Bíblia diz que eles iam pregando a palavra, e ali é o Evangelho. Este conjunto de doutrinas que nós devemos conhecer cada vez mais, devemos cada vez mais declarar a nossa convicção a respeito dessa fé, deste conjunto de doutrinas e obedecê-las. Mas também, Paulo está falando daquela fé que nos faz movimentar, daquela fé que nos faz viver nesse mundo adverso, nessa fé que nos faz ser diferentes nesse mundo indiferente, com essas dificuldades todas que nós temos. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver pela fé, crendo nas promessas do Senhor Jesus. Então, esse ato de crer nas promessas do Senhor Jesus e saber que em breve Ele vai voltar, nos faz caminhar, e como diz o escritor da carta aos Hebreus, olhando firmemente, capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa fé Paulo está elogiando, da operosidade da nossa fé. Esses crentes aqui tessalônicos, eles de fato viviam dia a dia aquilo que eles criam, né? O conteúdo que estava na mente deles os movia de um lado para o outro. Então, a fé destes irmãos não era apenas teórica, ela era prática. Prática. Era a fé da qual Tiago estava falando: mostra-me a tua fé, né? E você vai fazer isso através das obras, ou seja, vivendo na prática. Então, os irmãos que hoje foram recebidos, a grande exortação do Senhor para vocês e para todos nós como igreja, é que nós possamos ter uma fé cada vez mais operosa, cada vez mais prática, cada vez mais prática. Crentes práticos contribuem para o crescimento da igreja, qualidade e também quantidade. E faz com que a nossa comunhão seja cada vez mais viva. Então, na realidade, Deus não chamou nenhum de vocês que foram recebidos hoje para ficarem sentados apenas. Não. Chamou vocês para terem uma fé operosa, para trabalhar, e trabalhar bastante. Às vezes, as pessoas pensam que uma igreja grande, nossa igreja é uma igreja grande, tem muita gente para trabalhar, então eu posso ficar tranquilo, posso ficar escondidinho aqui. Não. Quanto mais gente, mais trabalho. E se engana aqueles que acham que tem muita gente para trabalhar. Não. Tem vezes que eu me sinto sozinho. Falta gente. E é importante que tenha no seu coração esse desejo de gastar a sua vida na obra do Senhor. A partir de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, a Bíblia diz: quem põe a mão no arado não olha para trás.
Nós precisamos seguir em frente, trabalhando. Segundo, Paulo diz aí que orava ao Senhor, que ele, Silas e Timóteo oravam ao Senhor também por causa da abnegação do vosso amor, da generosidade do vosso amor. Não trouxemos nada para esse mundo e dele não vamos levar nada. Por isso que a nossa igreja precisa ser uma comunidade daqueles que amam Jesus e que amam uns aos outros. Precisa ser uma comunidade de amor, de fato. Paulo estava elogiando os Tessalonicenses porque eles realmente amavam muito. Era um amor abnegado, altruísta. Eles amavam porque tinham consciência que eram amados de Deus e que Deus nos amou primeiro. Então, se você tem consciência que Deus te ama e que Ele te amou primeiro, você vai amar os outros. A conversão é exatamente essa mudança de óculos. Deus mudou os seus óculos. Agora você tem um relacionamento diferente com Ele e tem um relacionamento diferente com os outros e tem um relacionamento diferente consigo mesmo. E a Bíblia diz, amor abnegado. É o amor a principal marca do crente. E é interessante que o amor é a única coisa que Satanás não pode imitar. Não pode. O amor é antagônico ao ser de Satanás. A Bíblia diz, por exemplo, que Satanás pode imitar os dons espirituais. Pode. Tem muita cura que parece que é de Deus, mas não é. Verdade. Mas o Satanás não pode amar. Porque ama só aqueles, ou só aquele que é nascido de Deus, porque Deus é amor. Então Paulo estava elogiando porque eles amavam. Então uma maneira de vocês que chegaram agora testemunhar da fé de vocês é amando os outros, considerando os outros, aprendendo com João Batista. João Batista diz, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Considere os outros. Estamos vivendo num mundo hoje, estamos vivendo dias em que as pessoas não consideram os outros. A igreja, os cristãos verdadeiros, têm que mudar isso, e tem que mudar isso no seu testemunho. Às vezes eu vejo com tristeza, né? Tem uma vaga ali para idoso, aí o sujeito bem jovem, coloca o carro dele naquela vaga e sai bem tranquilão. Isso é não pensar no outro. Paulo estava elogiando essa igreja porque o amor deles era abnegado. Mas por último, Paulo estava elogiando essa igreja porque eles tinham firmeza na esperança. Esperança de quê? Esperança da volta de Jesus, no cumprimento das promessas do Senhor Jesus. Esses irmãos esperaram. Na realidade, essa questão escatológica era muito forte para os irmãos da Tessalônica. Eles realmente aguardavam a volta de Jesus. Isso era realmente muito importante para eles. Era algo que estava arraigado na mente deles. A esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 12, ele diz o seguinte, que nós precisamos nos alegrar na esperança. Como é que se pode alegrar nesse mundo mau? Esse mundo que só tem tristeza. Você liga a televisão ou abre os jornais, só coisas ruins, em todos os aspectos. Não só no aspecto político, mas em todos os aspectos. Dia após dia, tragédias estão acontecendo, coisas terríveis. Como se alegrar nesse mundo? Só tem uma maneira, na esperança, nas promessas do Senhor. Aquilo que Deus falou, Ele cumprirá. Deus não é homem para mentir. Sua palavra é fato. Fato. Então Paulo diz, e orava ao Senhor, porque aqueles irmãos demonstravam dia após dia, eles demonstravam de fato uma fé prática, eles demonstravam um amor abnegado e eles demonstravam uma firmeza na esperança. Eles sabiam que as promessas de Jesus se cumpririam. O apóstolo Paulo, conforme o texto que eu citei, ele diz, devemos nos alegrar na esperança, devemos ser pacientes na tribulação e devemos ser perseverantes na oração. Quando Jesus voltar, Ele quer encontrar a igreja dele reverente, quer encontrar a igreja dele em oração, quer encontrar a igreja dele aposta, preparada. É assim que Ele quer. Então, meus queridos irmãos,
nós precisamos desenvolver cada vez mais a nossa fé na prática. As doutrinas da palavra de Deus, elas estão aqui para serem vividas. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é um livro prático. Propósito de Deus, com a sua revelação, a revelação especial aqui nas Escrituras Sagradas, é para se revelar a nós e ao mesmo tempo revelar a vontade dEle para nós. O que Ele realmente quer de você e de mim. E a intenção dEle é que nós vivamos isso na prática, dia a dia. Na igreja que estava lá na região da Judéia, da Samaria e já em Jerusalém, Lucas dá o testemunho de que aquela igreja, ela vivia no temor do Senhor. No temor do Senhor. E exortados pelo Espírito Santo, ela crescia em número dia a dia. Olha que coisa maravilhosa. Então isso que Deus quer de você e quer de mim. Que nós tenhamos de fato essa fé prática, esse amor abnegado e essa esperança firme. Firme na esperança. Tem um ditado aí fora que diz que a esperança é a última que morre. Infeliz daquele cuja sogra chama esperança. Eles é que dizem isso aí, né? Mas na Bíblia a esperança não morre. A esperança se concretiza. A esperança é promessa. Ela se cumprirá. Nós participamos do memorial eterno da ceia e a ceia nos faz lembrar que Jesus voltará. E é aí que tem que estar a nossa alegria. A despeito das dificuldades, das lutas, mas eu me alegro na certeza de que Ele voltará. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração. Em nome de Jesus. Peça ao Senhor para fortalecer no seu coração essa fé prática. Que Deus quer de nós é que vivamos a palavra dEle. Vivamos essa vida simples. Vivamos a palavra dEle. Deus quer que você mostre o seu amor. Que o seu amor seja abnegado, generoso. Paulo disse que Jesus disse, é melhor dar do que receber. Viva isso, em nome de Jesus. E se alegre na esperança. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.